Olá pessoal, espero que estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Sarai. E hoje sou eu que vou falar um pouco com vocês hoje, me chamo Laís, para quem ainda não me conhece. E hoje eu decidi falar sobre uma mensagem do que está no capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. Na parte do capítulo que fala sobre a progressão dos mundos, é uma mensagem de Santo Agostinho. E lendo essa passagem, essa parte do Evangelho, eu consegui lembrar de várias outras, das outras obras básicas, né, que tinham relação, e queria trazer um pouco para vocês hoje e tentar comentar essa relação. Vou ler para vocês agora a mensagem. No item 19, né? Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então, nessa primeira parte da mensagem, né, fala que estamos todos constantemente em progresso, né, o que Deus deseja para todos nós, tanto dos seres da criação, animados ou inanimados. E que ainda para nós, né, seres humanos, ainda é difícil tentar entender que nós pensamos que seja destruição e na verdade é a transformação, que é o processo que temos que percorrer, né, que cada um temos que percorrer para chegar ao estado mais perfeito, né, que estamos todos aí na escala da evolução. Aí ele continua, né? Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Então, é paralelo, né? Essa progressão é tanto material quanto moral. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante do progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Então, aqui mostra, nessa parte da mensagem, que o mundo, né, vamos dizer assim, no caso nosso, né, estamos habitando o planeta Terra, está progredindo, né, todos os seres estão progredindo também que habitam nela, né, então não é um todo, todos estamos e fazemos parte desse progresso. Ele continua assim. Desenvolve-se paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares e dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então, todos, né, como um todo, estamos nesse processo, sempre progredindo. Quanto essa ideia é grande e digna, quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E quanto ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Então, podemos pensar que somente os homens, a humanidade, né, está progredindo. Na verdade, né, o que diz essa passagem é que todos estamos progredindo, né? Às vezes pode parecer imperceptível, mas em pequenos passos, né, todos estamos progredindo, o planeta está progredindo. E aí ele encerra assim: a Terra, de acordo com essa lei,
esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto, tanto moral quanto material. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai se transformar em um mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então aqui eu achei muito interessante esses dois aspectos que falam da mensagem, que fala que o primeiro é que ainda temos dificuldades em entender, né, esse processo de transformação e da destruição, e ainda temos essa dificuldade, né, de entender que é o processo, faz parte do processo, e de que todos estamos progredindo. Então, assim, todos os aspectos do planeta, todos os seres que habitam esse planeta, quanto encarnados ou desencarnados, estão dentro desse processo, né? Formam, vamos dizer assim, uma rede, e todos estamos em diferentes etapas, né? Então, cada um de nós está numa etapa diferente desse progresso. Então, por isso, eu trouxe aqui o capítulo do Livro dos Espíritos, da segunda parte, o capítulo 11, os 3 reinos, né? Que eu trouxe a primeira pergunta, que eu achei muito interessante a nota que tem depois dessa primeira pergunta, que vai mais à frente, mas a primeira pergunta desse capítulo é 585, que diz assim: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? E é respondido: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, né, ele divide os seres aqui da Terra, e na nota que vem a seguir, ele fala de cada um desses reinos, né? Então, Kardec diz assim: esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se em seus limites extremos, né? Então, dentro de cada reino, também há uma evolução, né? Então, assim, no reino mineral, no reino vegetal, no animal e no nominal, tem várias etapas, né? Não é só porque tá dentro daquele reino que é tudo igual. Na verdade, não. Cada ser é diferente, né? É único. E dentro vamos dizer assim, nas transições, se assemelham muito. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Então, mostra-se a evolução, né, de cada reino. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então aqui mostra o homem já, né, o reino nominal, os seres humanos, já com o despertar da consciência, né? Então, assim, o que difere de todos os outros reinos é principalmente esse estado de consciência, essa inteligência especial. E a frase de Leon Denis, que diz: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, e só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí,
O progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar de acordo com a vontade humana, com as leis eternas, né, as leis de Deus. Então, aqui mostra que a partir do despertar dessa consciência, fica como um acordo, né, entre a vontade humana e as leis eternas, as leis de Deus. Então, precisamos caminhar e ter a consciência de nós mesmos, né, que é despertado, para conseguirmos evoluir mais, né, para que não fiquemos estagnados. Aqui na parte do livro Evolução em Dois Mundos, que é de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, ele cita que sobre o princípio, ele fala sobre o princípio inteligente, né, que evolui à medida que nós progredimos nessa evolução, né, em todas essas etapas. E ele cita assim: hoje somos resultados de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração, né? Também o magnetismo. O reino vegetal, a sensação. As plantas são muito sensitivas, né? Tem estudos, né, que mostram isso também. Quando você trata uma planta, né, a maneira que você trata a planta, aquele estudo assim mostra duas plantas e uma só recebe amor, carinho, vários elogios, né, além do necessário para que ela sobreviva, né, o adubo, a água, a energia, a luz solar. Além de tudo isso, amor, carinho, elogios, atenção. E a outra que só recebe xingamentos, que é tratada, né, com desprezo. Então, a diferença que elas apresentam, né, depois de vários dias assim, sendo tratadas de maneiras diferentes. Então, assim, mostra muito esse poder, a sensação que os vegetais têm, né, o reino vegetal. Já no reino animal já é o instinto, né, já é um pouco mais aflorado, né, como percebemos também no slide anterior, né, que falava também dessa inteligência instintiva. Ele já tem consciência da sua individualidade, né, já começa a se perceber diferente, mas ainda não tem a consciência que é apresentada apenas no reino nominal, que é o livre-arbítrio, né, o pensamento contínuo, a razão. E com isso tudo, né, muito bom evoluir, mas com tudo isso vem a responsabilidade, principalmente a responsabilidade com todos os outros que estão ainda numa escala, vamos dizer assim, que estão antes, né, da escala da evolução. E aqui também fala, o homem é um ser à parte, né? Então somos à parte de todos os outros reinos por conta disso, né? O que nos diferencia é realmente a consciência. O espírito, encarnando-se no homem, né, no reino nominal, transmite-lhe o princípio intelectual e moral. Então a intelectualidade e a moralidade são muito presentes já no reino nominal, o que o torna superior aos animais. Então, assim, o que quer dizer superior não significa que seja mais, ou que os outros reinos sejam inferiores, não quer dizer que sejam menos importantes do que os hominais, né, do que os seres humanos. O importante também é que, como eu falei, quanto mais responsabilidade, mais é cobrado, né? Então, assim, importantíssimo a maneira com que tratamos os seres que é dito inferiores, mas não que são menos importantes, porque na escala dessa evolução, eles ainda não estão na mesma etapa que nós, né? Os hominais. Então, eu trouxe essa figura mostrando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, e o que tem, vamos dizer assim, semelhante em todos eles, que é a centelha divina. Todos eles são criados por Deus, são divinos, então todos têm sua importância. Aqui no Evangelho, agora voltando ao Evangelho, mas agora no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, na mensagem os seres, os superiores e os inferiores. Aqui fala na verdade sobre relação entre os humanos mesmo, né? Entre, vamos dizer assim, relações sociais. Mas nada impede que apliquemos isso também com todos os seres, né, que habitam o planeta Terra.
Então diz assim, né? Eu peguei só um trecho, né, um recorte da mensagem, que diz assim: o superior que segue as palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não têm nenhum significado diante de Deus. O Espiritismo ensina-lhe que se hoje eles o obedecem, já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, quando, então, será tratado conforme o tratamento que lhes houver proporcionado. Então, nós recebemos o que nós doamos, né? Vamos dizer assim. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, por sua parte, também tem os seus e não são menos sagrados. Então, essa mensagem é do cardeal Morlot, de Paris, 1863. Então, mostra que realmente, então, que fala dos superiores e dos inferiores, todos são, não aqui dizer que o dever, né, a tarefa do inferior é menos sagrada do que o do superior, né? Então, se hoje seremos depois, mais tarde, cobrados da maneira que nós tratamos, né, os seres ditos inferiores ou ainda não estão na mesma etapa da evolução que nós nos encontramos. E aqui, a mensagem do livro As Dores da Alma, que é escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, né, e ditado pelo Espírito Hamed, que diz assim: desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas da nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre, da torre do castelo de nosso orgulho. Então, quando nós sentimos que menosprezamos os outros, né, esses, qualquer ser, qualquer criatura que seja divina, quando nós menosprezamos ou manifestamos desconsideração, que diz aqui que não é bom, né, termos esse sentimento, e que por realizarmos isso pensamos que somos melhor, né, que estamos acima e por isso somos melhor, e que na verdade não é uma realidade, porque para Deus somos todos iguais, né? Então aqui, continuando, a nenhuma coisa ou criatura deve se atribuir o termo desprezível, pois tudo o que existe sobre a terra é criação divina, o que eu tinha falado anteriormente, logo útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender seu real significado. Então, assim, às vezes realmente pensamos, por que existe tal ser, né? Qualquer que seja. E muito vai também do instinto que nós temos, né? Que vai falar mais adiante, de sobrevivência, né? Então, já passamos por todas as outras fases, por estar aqui agora, né? Nessa etapa da evolução. Então, o instinto ainda está dentro de nós, mas como a moralidade, né, a intelectualidade já está desperta no ser humano, então é preciso trabalhar, que isso seja trabalhado. E continua, talvez não entendamos de imediato nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos somos convocados a dar nossa contribuição ao universo. Então, que cada um realmente tem o seu papel, né? Tem sua valia e sua importância. E aqui, agora, na parte da Gênese, capítulo 3, o bem e o mal, na parte de destruição dos seres vivos um pelos outros. Vai explicar o porquê ainda, né? Temos às vezes, não entendemos, né, o porquê do outro, não entender o outro, o processo do outro, né, dos outros reinos ou dos próprios outros seres humanos, de não entender essa evolução, esse processo do outro também, né? Então, aqui no item 24, fala assim: nos seres inferiores da criação, daqueles a quem ainda falta o senso moral,
nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação e a necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Então, realmente, nos outros reinos, principalmente o animal, é instinto, né? Então, o principal dessa necessidade é a alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular, nenhuma outra razão. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Então, como estávamos falando, desse processo, dessa evolução, da progressão, né, de cada reino, onde ele trabalha linguagem também, né, também a viver em sociedade começa tudo antes, né, no processo. E aqui, já no reino nominal, que é trabalhado aguçadamente isso. Ele continua: no homem há um período de transição em que ele mal distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação de suas necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral, né? Então, acredito que estejamos nessa fase ainda de contrabalancear. Ainda temos um instinto muito aguçado, principalmente, não mais, né? Ainda acredito, né, de luta, né, de realmente, vamos dizer assim, de violência, ainda tem muito. Porém, o sentimento moral sempre está presente, né? Assim, mesmo que seja pouco, ele já existe, né? Então, assim, e é muito importante que ele seja trabalhado, né? Que essa consciência seja trabalhada, porque ainda fazemos muitas coisas por instinto, né? Se alguém nos xinga, o primeiro pensamento é que xingamos de volta, né? Então, exatamente isso que temos que trabalhar, esses instintos, que muitas coisas que ainda não percebemos fazemos por instinto. E que depois desse despertar da consciência, é importante trabalhar o sentimento também moral, né? O intelectual e da responsabilidade. E continua a luta então o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho e a sua necessidade de dominar. Né? Eu penso muito quando vejo, por exemplo, documentários, né? E pensando em como hoje os seres humanos atuam, né? Na Terra, no planeta Terra, o que fazem com a natureza, com os animais, percebe-se isso, né? Então, essa necessidade de dominar, e que é natural, acredito eu, né? Que já vem desse processo de evolução, mas que tem que ser trabalhado, né? Porque estamos indo para um mundo de regeneração e, né, a Terra está evoluindo. Para isso, e os seres, como estava falando na mensagem de Santo Agostinho, os seres acompanham, né? Então, se queremos continuar aqui, temos sim que tentar trabalhar a parte moral, né? O orgulho, até recomendo quem gostar, né? Aquele livro As Dores da Alma que eu citei, fala das dores do Espírito Hamed, fala de todas as dores da alma, né? A ilusão, o orgulho, né? E muito interessante, que nos faz refletir, que muitas vezes temos sim o orgulho, mas não reconhecemos, né? Que é importante, primeiramente, identificar para depois trabalhar, né? Eu acho que eu falei na minha última palestra. E depois de identificar, tentar trabalhar o quanto antes, né? Já que já estamos no processo de transformação, né? De progressão do mundo, né? Da Terra. E ele continua: para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir e acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Então, estamos nesse processo, né, de não querer mais destruir, não querer mais dominar, né, devagar, né, aos poucos,
tudo é um processo, não é da noite para o dia que a humanidade vai chegar a, né, na etapa, vamos dizer assim, no patamar da evolução de regeneração. Estamos nessa transformação ainda até chegar lá, né? Então o mundo e todos os seres em que habitam a Terra vão estar todos em harmonia para que, vamos dizer assim, o quanto energético vai estar todos parecidos para que consigamos estar, na verdade, todos no mundo de regeneração. Então, essa evolução é contínua para todos e tem que ser trabalhado, principalmente pelos homens, como estamos falando, que ao despertar a revolução, como Leon Denis falou, né, a evolução é da vontade do homem e das leis eternas, esse acordo, né? Então, se tudo está em acordo, aí sim consegue-se cada vez mais evoluir e progredir. E aí ele continua, contudo, no livro da Gênesis, contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois quando chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Então, por mais que trabalhemos, que identifiquemos, que tentemos evoluir cada vez mais, sempre terá algo para ser trabalhado, né? Então, o que eu falei não é da noite para o dia, mas tem que ser trabalhado porque é o que Deus, né, proporcionou para nós, a constante evolução, que não vamos regredir, né? Nós podemos ficar por um tempo estagnados até que novamente desperte para o bem, mas a tendência é sempre a evolução. Aí continua, só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento. Então, temos que estar em movimento para poder progredir. A experiência, conhecimento, experiência, e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual, principalmente do ser para com ele mesmo, né? Então, assim, trabalhar conosco mesmo pro coletivo, né? Porque o coletivo fique melhor. O homem luta contra as dificuldades, mas não mais contra os seus semelhantes, né? Como eu disse, é uma luta de si contra si para tentar cada vez estar melhor do que antes, do que já foi, né? Do que ontem. Eu queria terminar com uma passagem de Pedro que diz sobre o amor. E diz assim: cultivar o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, que tentemos identificar este dom para que possamos dar aos outros, né, o que recebemos do Criador, não é mesmo? Então, principalmente o exemplo maior de amor que temos até hoje na Terra foi Jesus, né? Ainda é Jesus. E ele amou incondicionalmente, o amor real, verdadeiro e puro. E não é somente os nossos semelhantes, né, que devemos amar todos, devemos amar todos. O amor puro não distingue, não tem distinção, né? Então, que se ainda não estamos no patamar de amar, vamos dizer assim, puramente todos, que pelo menos tentemos começar, né, a iniciar com respeito, com a compaixão, com a consideração, que acredito que, né, a espiritualidade, né, Deus, os espíritos amigos sempre nos auxiliam nessa jornada, né, quando estamos aqui encarnados e também depois na hora do desencarne. É muito importante as tentativas, né, eles percebem essas tentativas e sempre estão prontos a nos auxiliar. Então é essa mensagem que eu queria passar hoje. Espero que tenham gostado e gostaria de convidá-los para a prece de encerramento. Gostaria de fazer um Pai Nosso. Então vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, nos mentores da Casa do Sarai. Nos elevar e pedir proteção aos nossos mentores para mais uma semana.
Então vamos agora realizar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Então, agradeço mais uma vez a todos e a todas e até a próxima.